Olha, já começa a espirrar. Já estamos em direto. Santinho. Obrigado. Já estamos em direto nos dois locais. Fantástico. Isso é bom. Estamos com bastante tempo ainda, alguns minutos. Sim. Então vamos fazer as nossas partilhas. Sim. E no botão por baixo do nosso vídeo em direto tem partilhar. E podemos a partir daí partilhar diretamente para outros locais. Ou copiar a ligação e colocar noutras páginas ou grupos. Vamos agora fazer as nossas partilhas. Se precisar de ajuda, diga, está bem? Não, eu vou estar no meu, que é no Instagram, ou é direto, né? E no Facebook no também. Instagram já estamos. Agora no Facebook, Sim. aqui no computador, é que vamos partilhar Sim. para as páginas que quisermos. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu perfil, também já estou a transmitir para a minha página profissional. E o Joaquim, se tiver alguma página para onde queira transmitir também, o grupo É? pode copiar Isso. a ligação e colocar onde quiser. E no Facebook onde é que se copia isso? Então, aqui na página do Yoga Live, por baixo do nosso Sim. vídeo direto, carregando em partilhar, tem aqui opções. Por exemplo, copiar a ligação e depois pode colocar nas páginas que queira ou nos grupos. Mas eu no Yoga Life, a única coisa que eu vejo é uma senhora que está bem dobrada a fazer yoga, que diz 15 dias livre. É esse? É no Yoga Life. Será que está no Yoga Life certo? No Viver, ele tem o símbolozinho do Viver, a roxo. Tem lá um live, se calhar não é esse. Ah, não é esse. Então, é o que tem o símbolo roxo. Ah, já percebi, desculpa lá. Não faz mal. Estava noutra. Sem problema. Eu acho que é este que tem aqui, sim. E tem aqui Serviço de Saúde Alternativa e Holística, Rua António Pedro, 1º B, Lisboa, é esse? Também não. Penso que não. É um que diz Estúdio de Yoga. De yoga. Yoga Life é tudo junto? Yoga Life separado. E é uma página. Sim. Cujo símbolo, cujo logotipo é roxo. E tem as letras Viver. Aqui nunca pesquisa Yoga Life. Tem Yoga Life Academia apenas. Deve ser um que diga Estúdio de Yoga. Não. Tem piada. Há tanto yoga agora. Ainda não te consigo encontrar. Não faz mal. Eu posso enviar o link da página. Sim. Aqui envio por e-mail, é mais prático. É. Manda-me lá para jmaruz.com. Sim, envio já. Estranho. Agora começo aqui com uma Consciência sistémica. Não é este. situação. Hoje eu dei da lei de Murphy para mim, por isso estás a ver. Não faz mal, não faz mal. Só confirmar se ainda estamos a transmitir em direto para o Facebook. Eu acho que tive aqui uma interrupçãozinha. Só um bocadinho. Mas é que eu não te consigo ver no Facebook, por isso. Estamos sim. Continuamos em direto aqui no Facebook. Ótimo. Então, vou-lhe enviar o e-mail. Espera, mas podes mandar por Messenger se quiseres ou não. Bem, quer que envie por Messenger? Não, já cá está, pronto. Já entrei. Conseguiu? Consegui. Então já encontrou o Yoga Life? Já tem um conjunto de gente a fazer yoga. É esta mesmo. Tem Viver por baixo, já encontrei. Pronto. Então, agora partilhar. E partilhar. Ia dar a dica de enviar o link por Messenger. Obrigada, Inês Xavier. E o partilhar está onde? Então, por baixo do nosso vídeo em direto. Mas eu nem te vejo no Facebook. Em que página é que está?
Eu estou numa que está a fazer, tem um conjunto de mulheres todas a fazer yoga e um homem à frente, estão nesta posição. Não deve ser. Então eu vou-lhe enviar o link pelo Messenger, como estávamos a combinar, não faz mal, estamos com tempo. Que estes detalhes técnicos sempre acontecem, faz parte, são as leis de Murphy, como diz o Joaquim, muito bem. Tens é que... Só para experimentar um pouco as coisas, não é? Só não seria tão divertido. Sim, se calhar aqui o importante era, não é? Eu costumo sempre dizer nada como para teres o teu nome e yoga à frente e o problema fica resolvido. Exato. Mas isto também é simples, só que abrir o Messenger. Ah, mas eu já vi que a minha fotografia tem que ser esta, pá. Eu, pelo menos vejo-me aqui. Eu estou mesmo no teu. Está no meu perfil, será? Eu transmiti para aí também, mas não se preocupe, eu vou-lhe enviar agora mesmo aqui pelo Messenger. Já Então, envia está a lá. nossa página. Se quiser ver o Messenger, já lhe enviei a página onde vai encontrar o nosso. Susana Bell está aqui, deixa-me cá agora ver. Só abrir esta página. E agora já me vejo, eu acho que estou agora sim. Pronto. Okay. Então diga como é que está desse lado. Deste lado já me vejo, deste lado cá. E agora eu digo partilhar, é isso? Sim, agora partilhar o vídeo onde quiser. Ok, muito bem. Pronto, já está. Muito obrigado. Pronto, obrigada eu. Perfeito. Estamos a postos. Então, já temos algumas pessoas em linha, tanto no Facebook como no Instagram. Boa noite a todos. Vamos só confirmar se os detalhes técnicos estão operacionais, está tudo bem, se nos ouvem bem, se nos veem bem, se não se importarem dar esse feedback, nós agradecemos, para garantir que tudo arranca bem aqui na nossa live. E também nos podem dizer de onde é que nos ouvem, de onde é que nos veem nesta talk, em que parte do país é que estão, ou quem sabe possam estar até fora do país. Nós gostamos de saber e até interagir um pouco melhor com vocês. Então contem-nos onde é que estão nesta bela noite de verão, com tanta luz ainda às 9 da noite, temos que aproveitar. Temos a Isabel Duarte no Porto. Boa noite, Isabel. Também há mais pessoas no Instagram. Muito bem, muito bem. Parece que nos estão a ouvir bem. Estamos mesmo na nossa hora. Penso que podemos começar. Boa noite. Mas aconteceu qualquer coisa aqui ao Zoom. Então. Eu tenho que voltar ao Zoom, porque o Zoom desapareceu, sabes? Olha, mas não se preocupe, está tudo bem. Mas não há Zoom aqui, para mim, deixa-me cá voltar aqui. Muito estranho. É o que eu te digo, né? Tu não queres acreditar que há... Eu costumo brincar, né? Aqui há bruxas, há. Ok. Vamos lá entrar outra vez no Zoom, ver o que é que vai acontecer. Abrir Zoom. Ok, e agora? Já estamos? Estamos, daqui estamos bem. Ok. Já estou no Zoom ou não? Está sim. Ok, pronto. Ele tinha desaparecido. Então estamos a postos. Tudo bom? Vamos começar? Podemos começar quando quiseres. Vamos lá, que bom, que bom. Então, boa noite a todos uma vez mais. Obrigada por estarem desse lado. Bem-vindos ao podcast O Caminho da Felicidade. Hoje estamos à conversa com a Joaquim Marujo sobre o tema Conhece-te a ti mesmo, para conhecer o percurso deste terapeuta da alma, as suas principais ferramentas terapêuticas e a importância do autoconhecimento. Joaquim Marujo é especialista em psicoterapia transpessoal e constelações sistémicas. É também professor universitário, diretor da Unitranspessoal, a Unidade de Investigação-Ação de Psicologia Transpessoal e Gerontologia, e é membro de diversas associações, como a International Association of Counselors and Therapists, a Global Aging Research Network, a New York Academy of Sciences e a International Society for Gerontechnology, e ainda também a British Geriatric Society, entre outras. Possui extensa experiência em saúde mental, tendo trabalhado em diversos hospitais e em métodos e com métodos como a hipnose, PNL, métodos cênicos e corporais.
É ainda formador em Psicologia Transpessoal e Constelações Familiares em Lisboa, em Malta e em Varsóvia. Já foi conferencista em mais de 150 eventos científicos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em Israel e na China, e é autor de diversos artigos científicos, nomeadamente sobre o movimento do corpo, do espírito e da alma, a educação para a vida e a educação para a morte, a finitude e a infinitude da existência, a demanda da transpessoalidade. Uma pessoa muito ativa nesta área. Hoje vem desvendar-nos um pouco daquilo que ocorre nos campos morfogenéticos que influenciam os nossos padrões de comportamento e de sentimento. Bem-vindo, Joaquim. Obrigada por estar desse lado. Não, o prazer é meu. Nós vivemos num país em que os currículos são muito importantes, né? Eu costumo sempre dizer de que o currículo, no fundo, não vale nada. O que vale é a nossa experiência de vida e a capacidade que nós temos ou não, em primeiro lugar, de aprender, no fundo, a aceitar as pessoas. Eu tenho, durante muitos anos, costumo dizer que a melhor maneira de compreender o homem é amá-lo. Então, se um terapeuta não ter a capacidade de amar o outro, também não vai conseguir nunca amar-se a si próprio, né? Normalmente, que o currículo que tu vais focando é normal em qualquer professor universitário. E se convidares qualquer um outro professor, faz parte do seu percurso académico, porque se ele não tiver este percurso, naturalmente que a faculdade também não o quer lá, e durante muitos anos eu estive na faculdade, até há 4 anos eu ter saído, e tive em várias faculdades naturalmente, né? Mas de qualquer das maneiras é sempre de bom tom nós falarmos sobre os currículos. Eu há muitos anos que digo, né, o diploma é importante para quem não os tem, e isso é que é fundamental, né? Qualquer das vezes ao longo da minha vida, aquilo que eu mais gosto de fazer é ler, é estudar, e uma das normas que eu tenho procuro fazê-lo diariamente, é 1 hora de leitura, né? E essa área de leitura nós temos que a fazer, uma área de leitura muito reflexiva e escolhendo, no fundo, autores que são importantes, né? E diversificar, né? E naturalmente quero-te agradecer imenso pelo título da felicidade, né? Porque é um tema que é cada vez mais abordado, e é abordado em todas as linhas, naturalmente, na área da história, na área da filosofia, na área da psicologia, principalmente até, neste precisamente, na área da psicologia positiva. Eu penso que até na área da economia, na área da política, né? E naturalmente que não há uma pedra filosofal para sabermos o que é felicidade, né? Porque se nós perguntarmos a cada uma das pessoas, né, que estejam precisamente a participar connosco e que nos estejam a ouvir, o que é felicidade, e cada uma das pessoas teria exatamente uma definição completamente diferente, né? Se as pessoas são felizes ou não são felizes, isso é uma outra perspectiva também, mas ainda bem que trazes, no fundo, aqui esta temática, porque provavelmente vamos perceber que a felicidade é um termo muito usado para vender livros, para vender aquela toda, eu costumo chamar, né, a literatura cor-de-rosa, né? É muito bom para uma campanha política também, não é? Mas ela, naturalmente, que a felicidade é uma coisa que não existe sempre. Podemos ter momentos felizes na nossa vida, né? Agora, podemos construir, naturalmente, a nossa felicidade. E é interessante porque eu, quando era jovem, um dos livros que eu gostei de ler, e provavelmente tu também leste, e não tenho, foi a Anne Frank, né? A Anne Frank marcou uma história, né? Porque é uma jovem que, no fundo, judia, que tentou fugir, no fundo, a ser morta pelos judeus, né? E acabou depois, no fundo, por ser atraiçoada, e disseram onde é que ela estava, né? Pronto. E é interessante porque na escritura daquela jovem, muito jovem, tinha 15 ou 16 anos, ela também definiu a felicidade, e que é interessante, porque Anne Frank dizia o objetivo de todos nós é sermos felizes. Isso é a primeira coisa que ela diz, né? Mas depois ela diz uma coisa muito interessante: as nossas vidas são todas diferentes. Ou seja, não há ninguém igual, né? E por conseguinte os terapeutas sabem isso melhor do que ninguém. Nós não temos nenhum consulente, não é, que seja, no fundo, igual, né? Até nenhuma enfermidade também, né? Pronto. Eu dou o termo de consulente porque me faz muita confusão sempre quando as pessoas começam por dizer o meu doente, né? Como se houvesse doenças. Não há doenças, há pessoas que estão a adoecer, são coisas diferentes, né? Outros costumam dizer que é o meu paciente, então aí nem se fala, que é preciso muita paciência para aturar os terapeutas, né? E eu lembro que eu, em 1975,
quando as pessoas me procuravam, né, eu não os queria ver como doentes porque eu não acredito na doença, iremos falar disso um pouco mais à frente, né, não acreditava. E como tal eu acabei por dizer, bem, ele vem-me consultar, passa a ser meu consulente, né? E a partir daí comecei a utilizar o termo de consulente, aquele que me consulta, né? Pronto, e é interessante a Anne Frank nesta perspectiva, quando ela diz, né, o objetivo de todos nós, seja de como for, é de sermos felizes, né? Quando não somos, nós temos uma tristeza, e quando a tristeza se arrasta, nós podemos deprimir, e quando a depressão se arrasta, nós até nos podemos suicidar, estás a ver? Pronto. Mas somos todos diferentes. O que é interessante é que, e tu no bocado, ou no outro dia, acabaste de focar isto também, né? O Jung, é uma coisa que eu tenho até nos meus e-mails, todos nós nascemos originais, e todos nós morremos como cópias. E esta é a grande verdade, né? E porquê é que nós, infelizmente, morremos como cópias, né? Porque nós já não há neurónios em espelho, muitas pessoas já há muitos anos entendíamos que nós tínhamos neurónios em espelho e não temos, mas há uma tentativa de imitar, no fim, de comportamentos e, infelizmente, os órgãos de comunicação social modelam fortemente o comportamento e, principalmente, modelam o comportamento das mulheres, porque acham que as mulheres não podem ter estrias. E é uma sorte encontrar uma mulher sem estrias, né? Que aparecer, só se ela tiver 10 ou 12 anos, né? Mulheres não podem ter barrigas, ou seja, não podem ter rugas, que é uma estupidez, né? Porque as rugas, ainda bem que eu as tenho, porque cada ruga implica uma história de vida, né? E eu costumo sempre dizer que a estria também é muito importante que nós possamos ter, né? Pronto. Sem e dúvida. Por isso, né? Sem dúvida, são marcas que todos temos e que contam a nossa história. É isso mesmo. E, Joaquim, a tua história é tão extensa, tão interessante, desde a saúde mental, à gerontologia, da antropologia, ao trabalho com toxicodependentes e sem-abrigo, da hipnose e do psicodrama, à via transpessoal e às constelações familiares. O teu percurso é singular e dá sinal de seres uma pessoa multifacetada, atuando em diferentes campos com o mesmo fim, o de acompanhar a alma no seu percurso de autodescoberta e de cura interior. Então, como é que foi começar este teu percurso tão interessante? Quando é que te assumiste? E temos aqui a ideia, pelo que tu já partilhas nos teus e-mails, que foi perante o teu pai. Como é que foi esse assumir que serias um terapeuta da alma? Quem é que tu eras? Quem era o Joaquim nessa altura que assumiu este papel? E que impulso é que te levou a seguir este caminho? Isto começa na minha adolescência, o que é muito interessante, né? Porque eu fui-me apercebendo, enquanto que era adolescente, né, que havia momentos em que eu estava triste, havia momentos em que eu estava zangado, havia momentos em que eu me sentia abandonado, outras vezes estava traído, outras vezes estava rejeitado, né? E mais tarde é que percebi que tinha um conjunto de vidas para resolver. E procurei encontrar respostas, o que era a felicidade. E a primeira grande questão que eu coloquei, tinha 15, 16 anos, é o que é ser feliz? E nessa ocasião, eu não encontrei uma resposta, né? E é interessante que fui ter com o meu pai, de facto, adorava ler, era um homem era muito instruído, e eu lembro-me quando eu tinha, por exemplo, aos 6 anos de idade, nós íamos para a praia, ele levava o jornal, lia as gordas, e depois dizia-me assim, agora com esta gorda que eu te li, gostaria que tu me dissesse o que é que o texto está escrito. Isso foi muito importante, permitiu-me trabalhar a minha intuição e lembro perfeitamente que muitas vezes já sabia o que é que o texto lá estava, né? Pronto. Então a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao meu pai exatamente o que é que eu podia ler sobre a felicidade, né? E o primeiro livro que o meu pai me meteu na mão foi o livro de Platão, sabes? Que era um livro de Platão sobre o bem, porque ele entendia que há pessoas que praticam o bem e há pessoas que praticam o mal. E eu devorei este livro. A seguir, o meu pai disse, tens o banquete para ler, né? Porque o banquete foi muito importante para mim. Porquê? Porque no banquete nós temos o amor eros, né? E esse amor eros, no fundo, é como se eu pensasse aqui na Afrodite, né? Por exemplo, né? E também depois eu pensei que devia ler mais qualquer coisa, então, meu pai, o que é que eu posso ler a seguir? Ele disse, olha, há um que te vai, no fundo, abrir, no fundo, para a felicidade, vais ter que ler o Fedro. E o Fedro aconselho a todos, né? Porque nós temos no Fedro o amor erótico e temos a filia, que é a amizade, né? E eu comecei por perceber que havia aqui duas coisas, né? E então, e é interessante, porque é nestas leituras de Platão que eu descubro que nós temos alma, que é aquilo que ele chamava a metempsicose, né? E também percebo nesta ocasião que nós reencarnamos. E este reencarnar foi extremamente importante, sabes? Porquê que ele foi importante? Porque me permitiu mais tarde, né, perceber o que era reencarnar, né? O que são, e isso foi muito importante para mim. E é nesta ocasião de que eu entendo de que a alma é uma consciência, né? E por isso a psicologia é o estudo da alma, estás a ver?
Exatamente isso, né? E a alma como consciência. E para mim, consciência desta vida e consciência de outras vidas, né? E esta alma tem que ser estudada. E é interessante porque muitas vezes, quando eu estava na faculdade, eu perguntava aos alunos de psicologia o que é que quer dizer psicoterapeuta, né? E ficavam a olhar para mim, né? E é interessante porque psicoterapeuta também vem do grego, né? Psicoalma, teros nós, petion Deus. O psicoterapeuta é aquele que com a ajuda de Deus retira os nós da alma. E estamos na psicologia transpessoal, porque o terapeuta transpessoal tem exatamente que vai em linha de conta de determinadas aqui pressupostos, né? Em primeiro lugar, o terapeuta transpessoal tem que perceber que nós temos um corpo. E olha que este corpo que eu tenho aqui, eu não tenho dúvidas de que eu, durante muito tempo lá em cima, né, aqui no éter, né, tive grandes discussões em grandes filas a reclamar que eu não queria este corpo, eu queria ser um homem mais padudo, mais bonito, de olhos azuis, né, e disseram, não, tu tens que ir para a terra com o corpo que a gente quer dar, né, mas tens que o respeitar. E, por conseguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é respeitar o nosso corpo. Que é uma coisa que me preocupa, é quando as pessoas não respeitam o seu corpo, começando a colocar, por exemplo, as tatuagens. Né? As tatuagens pode ser uma neurose do corpo, mas a tatuagem é, na constelação, os mortos que nós colocamos na pele. Estás a ver? E depois, né, quando nós trabalhamos todo o nosso corpo, o que é que nós temos que trabalhar a seguir? Né? É todo o nosso sistema límbico, as nossas emoções. A terapia da alma está, no fundo, vamos trabalhar as emoções desta pessoa e depois das emoções trabalhar a área dos sentimentos, etc. Mas depois não ficamos por aqui a cognição, onde é que ela está, estás a ver? Vamos trabalhar a cognição desta pessoa, né? Trabalhar precisamente todas as recordações. Eu entendo que não há memórias, só há recordações, estás a ver? E depois, de seguida, nós percebemos que temos uma área da transpessoalidade, né? E a transpessoalidade é o que é que está para além de mim. O que está para além de mim, o terapeuta transpessoal. E eu tenho defendido sempre isto, nós temos que acreditar no divino. Este divino pode ser Deus, né? E isto porquê? Porque o primeiro acordo que nós fazemos com a vida é inspirar. O último acordo que nós vamos fazer com a vida será expirar. E é interessante porque inspirar em sânscrito quer dizer espíritos, que deu espiritualidade, né? E por isso eu recebo os espíritos de Deus, ou do divino, né? E quando morro, entrego, no fundo, ao divino aquilo que me deu. E é interessante, porque Cristo, quando está na cruz, o que ele diz é, Pai, tomai o meu espírito. Ele não diz, Pai, tomai a alma, porque a alma de Cristo é dele ainda. Ele tem um processo para fazer na sua alma, na sua consciência, estás a ver? Pronto. E de onde é que vem tudo isto? Eu aconselho as pessoas todas a fazer o mesmo percurso, saberem o que é a felicidade, verem o Platão, o bem, o Panquete, o Fedro, mas depois não se devem ficar por aqui. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que devia ter 17 anos, eu leio um homem que eu considero um dos melhores homens da literatura, que é o Alberto Camus, A Peste. Nós estamos a viver a peste neste preciso momento, estás a ver? Pronto. E de seguida ali um livro magnífico, hoje estava tudo a zero, eu costumo dizer que bruxas não há, mas hoje devem ter entrado no meu consultório porque nada funcionava, estás a ver? Nada. O computador não funcionava, eu queria imprimir algo que também não funcionava, não havia internet, não conseguia ligar para lado nenhum, o telefone não estava a funcionar, eu disse, olha, eu estou embruxado hoje. E é interessante porque há um livro que todos nós devíamos ler, chama-se As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, estás a ver? Pronto. E há um homem que provavelmente poucos leram, que é o Jacques London, tem uma coisa chamada A Praga Escarlate, que voltamos a estar numa atualidade, né? E depois lembro-me um dia o meu pai disse, olha, tu queres saber o que é o amor do Stefan Zweig, tu vais ler o Amok. E eu costumo dizer, hoje dê-me o Amok, né? E por conseguinte, é um termo lindíssimo também, né? Pronto. E depois lembro de ter lido também, aos 17 anos, Jean-Paul Sartre, A Náusea. Quando li assim, falava Zarastruta e aqui indo para o lado, sabes? Comecei a ficar muito, muito revolucionário, fez muita confusão. Eu até pensei que comecei a ter alucinações nesta ocasião, estás a ver? E quando eu tive a possibilidade de ler aquilo que está a acontecer agora, 1984, de George Orwell, estou cá. E aconselho a todos os meus consulentes, quando vêm a ler o Siddhartha do Hermanès, uma leitura obrigatória, a Metamorfose, por exemplo, do Kafka. E há um homem que nós devemos ler se queremos saber o que é Deus e não é Deus, que é o Drama de João Barrois, de Roger Martin Dugard. E nós devemos ter que o ler, e o Thibault também. Então é aqui que eu começo, aos 16, 17 anos, a questionar os amigos dos meus pais, porque eu não conseguia perceber o que era felicidade, né? E pergunto aos amigos dos meus pais, o que é a felicidade para vocês? Como é que vocês definem a felicidade? E passei a ser um chato, sabes? Porque eu só, desculpe o termo, era mesmo um chato, eu só queria saber o que é felicidade, né? E aí foi a confusão total, porque todos os amigos do meu pai, não é? Eles não tinham uma definição, eles sorriam apenas, né? Aquilo que eu percebi é que os amigos dos meus pais eram aborrecidos, conflituosos, tristes, né? Pessoas deprimentes, e disse, não, a resposta não está aqui. Então se calhar a resposta está dentro de mim,
E passei aos 17 anos a olhar para o espelho e perguntava para o espelho, tu que aí estás, eu sou Joaquim Fernando, sabes? E dizia, Fernando, posso dizer aqui ao Joaquim se tu és feliz ou não? E o Fernando dizia, tu é que sabes. Eu disse, bem, eu devo ser feliz porque acordei vivo hoje. E se acordei vivo, então eu sou um vencedor, né? E começa aqui a grande questão, eu começo a perguntar como é que eu posso ser feliz, estás a ver? E é nessa ocasião que eu percebo, né, de que eu tenho que introduzir alguns rituais. Porque eu não tinha rituais nesta ocasião, estás a ver? E aquilo que é de um valor inestimável, que eu aconselho a todas as pessoas, e em termos terapêuticos, que é das coisas mais importantes dentro do meu processo, e eu comecei aos 16 anos a perceber, porque o Fernando do outro lado lá dizia assim, tu tens que agradecer porque estás vivo. Então eu comecei a ter o dia da gratidão. E olha que ainda hoje tenho, uma vez por mês eu tenho dia da gratidão. Quando eu me levanto, agradeço porque estou vivo. Agradeço os lençóis, agradeço a cama. Vou à casa de banho até agradeço porque ainda consigo fazer xixi de pé, estás a ver? Ainda consigo acertar no sítio, né? Estou aqui a brincar, né? Normalmente que há algum problema aqui. Não vou desviar, mas não estou em sala de aula, não posso dizer nada de coisas que até queria. Mas agradeço a água, puxo o toque e levo o dia inteiro a agradecer. É o dia da gratidão. Isso foi muito importante para mim, estás a ver? Pronto. Que ainda hoje continuo e aconselho as pessoas todas a fazer. E aos 17 anos encontrei um homem muito famoso, e todos os meus alunos o conhecem, chamado Freitas. O Freitas era um homem já com uma certa idade, que fazia yoga, não é? E eu fui fazer yoga e nunca consegui dobrar em lado nenhum. Tu és tão rígido, não dobras, tu não fazes nada, não é? Mas pelo menos meditas. E passei a introduzir também, além da gratidão, a meditação, estás a ver? E encontrei aqui uma grande paz de espírito, que é meditando, vocês estão a ver? E depois o que é que eu percebi? Que a paz de espírito que eu tinha, os meus colegas não tinham. Os meus colegas estavam preocupados em ter as notas mais altas. Os meus colegas fumavam charros, banhavam bebedeiras à sexta e ao sábado, discutiam a bola a semana inteira, falavam das namoradas, e eu de um momento para o outro, sabes, senti-me um ET. Porque eu nada tinha a ver com aquela juventude, nada, estava completamente diferente. E então percebi que eu fazia coisas que ninguém fazia, cuidar do meu corpo com prazer, e isso é das coisas que ainda hoje faço. Eu quando me levanto demoro 1h30 para sair de casa. Nessa 1h30, né, eu tenho que tomar banho de manhã devagar, eu coloco óleo de sésamo no meu corpo, estás a ver? Eu tenho um raspador de língua, pá. Eu faço uma lota para o nariz, pá. Eu coloco gotas de nariz especiais e depois nos olhos, estás a ver? E depois, pá, visto-me, pá. E depois preparo o meu pequeno almoço, pá, como deve ser, estás a ver? Com fruta à entrada, pá. Fazer um bom pequeno almoço, pá. E depois sim, estou preparado para andar de carro, para andar de moto, estás a ver? Então fazer isto. E é interessante porque também nessa ocasião, aos 17 anos, eu comecei a fazer exercício físico diário. Tinha um pai, meu pai foi campeão de boxe, de luta livre, e no clube onde é que ele estava, né? Eu fiz tudo, eu fiz Krav Maga, eu fiz luta livre, eu fiz luta greco-romana, eu fiz boxe, e fui habituando a fazer exercício diário, que só parei de o fazer quando entrou a pandemia, porque nos fecharam, infelizmente, os ginásios, né? Pronto. E é interessante porque comecei a introduzir o cinema ao sábado, 1 hora de leitura, e aos domingos pegava na bicicleta e ia passear, ou então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, andar a pé, fazer 10, 12 quilómetros, né? E percebi de que a felicidade é estar calmo. A felicidade é ter paz. Estás a ver? E é interessante porque um dia, essa é a história que eu considero que é a mais interessante que eu tenho, um dia estou a conversar com o Fernando, sabes? E o meu pai entrou no quarto, porque a porta estava aberta, né? E ele quando me viu falar com o Fernando, disse-me para mim, mas tu queres ser feliz, é? Para que é que tu queres ser feliz? Fez só nós. Porque eu nunca tinha colocado para quê, estás a ver? E isto foi para mim uma autêntica loucura. E comecei a perceber, esta loucura tem que ter cura. Eu tenho que ter consciência, não é? Então eu percebi de que esta loucura de procura da felicidade, ela está numa coisa muito simples. Qual é o papel que eu tenho na família? Qual é o papel que eu tenho no grupo dos meus amigos? Qual é o papel que eu tenho na sociedade? Né? E a partir daqui, eu nunca mais me esquecer que o meu pai fez uma coisa, eu estava muito baralhado, e levou-me à cama um livro do David Hume, que é um grande filósofo, que aconselho a todos a ler, né? E é interessante porque e nesse livro meu pai colocou uma pequena dedicatória que fez aqui, copiando do David Hume, que ele dizia mais ou menos assim, né? A grande finalidade do trabalho humano é alcançar a sua felicidade. E para que o ser humano encontre a felicidade, inventaram-se as artes, as ciências, a ordem, as leis, que vão modelar a sociedade. E isso é que é importante, onde a riqueza, a fama, a admiração e o amor são secundárias à felicidade. Estás a ver? E isto foi, de facto, muito importante.
E é nessa ocasião que eu começo a ler, no fundo, aqui mais os gregos, e adorei este termo, porque em grego a felicidade quer dizer daimonia. Quer dizer o bem do demónio. Então, nós temos de ter um bom demónio dentro de nós. O que é o demónio? O demónio é a possibilidade de ele poder fazer algumas loucuras, estás a ver? Pronto. Mas tem que fazer as loucuras no bom e no bem, estás a ver? Pronto. E por isso nós temos que, no fundo, pesquisar um pouco, ler um pouco, principalmente pegar nos filósofos. Por exemplo, há um homem muito importante que é o Tales de Mileto, a forma como é que ele vê a felicidade como prazer. O próprio Sócrates, que entendia que nós temos de saber satisfazer os desejos do corpo para ser feliz, né? O Aristóteles, na ética, a Nicômano é muito importante, porque aí eu tenho a resposta da felicidade. Porque exatamente em Aristóteles, eu costumo ser um pouco aristotélico, que ele diz que a felicidade é ter boa saúde. E vamos aqui agora entrar. O que é a boa saúde? Né? É de facto nós fazemos yoga, meditar, dormir o número de horas certas, uma alimentação regrada. Segundo aspecto que ele dizia, viver em liberdade. E nós neste momento não vivemos em liberdade. Os órgãos de comunicação social estão-nos a alucinar a nós todos, estás a ver? Mesmo esta quarentena à volta de Lisboa não tem lógica nenhuma, uma quarentena política apenas porque os polícias não podem fazer nada, estás a ver? Tem que nos deixar passar, nem sequer podem multar. E a terceira coisa que ele dizia é uma boa situação socioeconómica. E nós temos de trabalhar por isto. Temos que olhar para o dinheiro de outra forma, porque o dinheiro dá felicidade. Né? Porque se eu não tiver dinheiro para comer e para os vídeos, não o tenho. E por isso nós temos três coisas. Uma boa saúde, saber o que é a liberdade e uma boa situação económica. Estás bem? E é aqui que eu começo exatamente a preocupar com estas áreas e pensar que eu tenho, de facto, né, dar um novo sentido à minha vida. Né? Como é que eu posso ser feliz? O que é que dá sentido à vida? Estás bem? E transformo nesta ocasião, eu penso, eu tenho que ser um terapeuta. Porquê? Porque os meus colegas que fumavam charros, que apanhavam bebedeiras, estavam zangados com as mulheres, com quem é que eles vinham ter nos momentos de crise? Comigo. Que era o ET. Eu tinha uma grande paciência em escutá-los, né? E é interessante, porque muitas vezes eles estavam zangados comigo porque eu não dava nenhum conselho. E eu dizia muitas vezes que se é para dar conselhos, eu vendo-os. Se é para te ouvir, não levo nada. Pronto. E isto é que é. E por isso, a felicidade, nós já vamos continuar, penso eu, porque temos aqui um pouco de tempo, a felicidade não é ter, é ser. E a felicidade, nós devíamos eliminar e dizer, a felicidade é bem-estar. Eu tenho que ter um bem-estar de quantidade, porque o bem-estar de quantidade é ter, e notamment eu tenho um carro, porque eu quero ter um carro e preciso dele, eu tenho uma moto porque eu sou motociclista, não sou motoqueiro, eu gosto de andar de moto, eu gosto de viajar de moto, eu gosto de percorrer este país e os outros de moto, estás a ver? Eu gosto de ter isto, mas não tenho mulher nem filhos, que não são meus. Ok? Pronto. E preciso ter uma casa naturalmente. Né? Gosto de ter também um emprego, esse é o tema. Mas o ser é a coisa mais importante que existe, sabes? Quem sou eu? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Então as pessoas têm que aprender na felicidade, que é o bem-estar, ser humilde. E a humildade é exatamente as coisas mais importantes que nós temos, não é? Segundo aspecto, nós temos que ser sinceros. Às vezes as pessoas não gostam de mim porque eu digo a verdade, sabes? Terceiro aspecto, nós temos que ser amigo. Temos que ser amorosos. Temos que ser tolerantes. Temos que ser gratos. Temos que ser altruístas. Tens de ser otimista. E o otimista é importante, porque o otimismo, todos os otimistas são interessantes. Eu não conheço nenhum otimista que tenha perdido o cabelo, tenha dentes cariados, que lhe dou o estômago, tenha o pé chato, né? O que é que ele tem? É um homem bem disposto, gosta das crises, está sempre, no fundo, a rir, nunca está doente, até tem mais dinheiro e tem mais poder. O problema são as pessoas que é o ser negativo, né? Tem as doenças todas. Está sempre triste. Tem sempre dores de estômago, sente-se derrotado, não tem vontade de viver e, por conseguinte, vamos ser otimistas. Né? E, por conseguinte, temos de ser um ser calmo. E, principalmente, aqui, quem está aqui é uma coisa que eu digo sempre em terapia, nós temos que criar o desapego. Porque o desapego é que é amor. Porque o apego é o controle do outro, é a manipulação do outro, né? Porque ninguém me pode fazer feliz. A felicidade está dentro de mim. O amor está dentro de mim. O outro é um acrescento à minha felicidade, é um acrescento ao meu amor. Então, eu tenho que ter esta capacidade também de criar desapego, né? Que é a capacidade de amar, mas permitindo que o outro tenha, de facto, o seu, no fundo, o seu espaço de liberdade, né? Porque eu não sou dono desta pessoa. Então, para não ser dono desta pessoa, eu tenho que ser um ser, no fundo, aqui, lá,
compreensivo, estás a ver? A compreensão é extremamente importante. E por isso, o que é que eu costumo dizer? Todos nós vivemos numa zona de conforto. E a zona de conforto é extremamente perigosa. E por isso é que eu entendo que nós muitas vezes temos que sair da zona de conforto para entrar na zona de medo. Eu lembro que a primeira vez que entrei em cima de uma moto, eu saí da zona de conforto que andava a pé, andava de bicicleta e comprei uma moto. E a primeira moto que eu comprei, no fundo, foi uma 7,5. Eu passei de 50 de bicicleta, de 50 centímetros para 7,5, com 750, né? E então eu estava cheio de medo, sabes? Quando subi para cima daquela moto, né? E eu comecei, e quando saí na zona de medo, comecei a ouvir a opinião das pessoas, né? Tu vais cair, esta moto é muito grande, ela é muito pesada, tu vais ter um acidente, isso anda muito, né? Mas o que é que foi importante na zona de conforto? Foi ter autoconfiança. Comecei a andar devagar e comecei a ter autoconfiança. Quando nós temos autoconfiança na zona de medo, fazemos um salto para o outro lado lá. Fazemos para o salto da aprendizagem. E então, esta é que é importante, a aprendizagem, que é o salto que nós temos. E na moto, eu podia dar um exemplo do amor, ou do que nós vemos aqui, a moto foi o que saiu, né? O que é nesta zona da aprendizagem? Né? Que é, no fundo, ter desafios. Eu tenho que saber lidar com os desafios e problemas, né? O desafio do trânsito, né? O problema quando ela está variada, né? O desafio quando somos provocados. Né? E quando nós estamos na zona da aprendizagem, há um momento que estamos na zona de conforto. E também é perigosa a zona de conforto. Então, eu tenho que fazer um salto mais significativo, que é a zona de crescimento. E na zona de crescimento, eu ando de moto porque tenho um propósito. E não vou dizer qual é, naturalmente. Cada um tem o seu propósito. E mesmo na zona de crescimento, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho ainda, que é dar a volta ao mundo de moto, estás a ver? E por conseguinte, e dentro desta zona de crescimento, eu tenho objetivos. Mesmo quando ando de moto. Eu não ando de moto a andar. E por conseguinte, a felicidade, né? Como tu podes ver, existe aqui uma felicidade que nós podemos e começamos já a explorar, né? Mas provavelmente, né? As pessoas não têm, provavelmente o público em geral, né? Eu costumo dizer, né, a felicidade, ou seja, eu digo até uma coisa mais do que importante do que isto, eu costumo sempre dizer que nós não somos aquilo que nós pensamos, sabes? Nem pensar. Isso era o que dizia Descartes, né? Nós somos o que sentimos. E aquilo que nós sentimos é apenas o quê? É apenas um cocktail químico de neurotransmissoras. Esta é a realidade. E eu sou comandado apenas por neurotransmissores, sabes? Mais nada. Quando eu comecei, não sabia para onde é que isto ia andar, o que é que ia acontecer, né? Eu estava em stress. Eu tinha exatamente a adrenalina ao máximo. E quando olhei para o computador, nada funcionava, a internet não funciona, o computador não funciona, nada funcionava, ainda estava pior, estás a ver? E eu precisei de fazer o quê, não é? Acalmar-me. Tínhamos combinado que ia entrar em contato às 8h30, senão não há nada. Agora vou... O que é que eu fiz? Fui tomar um banho, sabias? Exatamente. No consultório tenho uma possibilidade de tomar um banho, tenho aquário, tenho água, tomar um banho, nas calmas, tomei banho, pá, né? Olha, tomei banho, fui fazer um cafezito, estás a ver, ali fiz o café, nas calmas, vi o café, sentei-me aí, meditei, relaxei e disse, estou pronto. Ou seja, nós somos uma química da felicidade. E é interessante porque às vezes, né, as namoradas, às vezes dizemos, eu não sei, eu amo muito mais o meu namorado do que ele a mim. Não diga isso nunca. Porque se fosse minha namorada, íamos os dois tirar sangue. Porque os apaixonados só têm ocitocina. E agora imagina, né, que diz que amas mais, né, e depois percebe que tu não tens nenhuma ocitocina para este homem. Né? Pronto. Até o amor é apenas ocitocina. E por conseguinte, como é que eu posso ter ocitocina? Abraçando as pessoas. Pelo abraço nós ganhamos ocitocina. E os casais deviam todos os dias antes de sair de casa e quando chegam a casa dar abraço de 1 minuto. Deviam abraçarem-se antes de adormecer. Deviam dar abraço aos filhos durante 1 minuto. Estás a ver? Pronto. Mas a ocitocina, que também é uma glândula do prazer, é aquilo que normalmente as mulheres grávidas, né, fabricam no acto de parir os seus filhos. É dar ocitocina, para que o filho se possa enamorar com ele, não é? E por conseguinte, muitas das crianças que vão nascer sem essa ocitocina, porque há um conjunto de erros que são médicos, porque o parto natural é uma coisa que está a aparecer cada vez mais, né? Mas, por exemplo, as crianças que nascem por fórceps, que nascem por ventosas, que nascem por cesariana, vão ter que, no fundo, fazer um renascimento mais tarde, não há ocitocina suficiente, eles estão completamente estressados, né? E são crianças que normalmente têm grandes dificuldades em conectar-se com a mãe, né? Muitas vezes também o cordão umbilical, porque é que ele é cortado antes do tempo, porque as pessoas têm pressa, porque durante 2 minutos o cordão umbilical está a segurar a ocitocina para o seu filho, que é para se ele se enamorar, né? Pronto. Mesmo quando eu ofereço uma prenda, quando tu me convidaste para participar,
teoricamente, eu comecei a ficar ossitonizado por ti. Não é? Porquê? Olha que interessante. Ela convidou-me. Vamos conversar. Vamos ver quem é. Vamos cheirá-las à distância, né? Porque infelizmente estamos muito nesta agora. Né? Ainda não temos a gravidade de nos abraçarmos ainda. Vai chegar esta ocasião. Pronto. A ocitocina é fácil nós fabricarmos. Agora, as dopaminas também. E eu, porque é que eu faço exercício todos os dias? Porque é que eu ando a pé, procuro fazer 10 km por dia, procuro fazer pilates. Porque quando eu faço exercício físico diariamente, eu segrego dopamina. Quando eu durmo 7 a 9 horas por dia, eu tenho dopamina. Quando eu tenho a capacidade de perceber que os meus consultantes mandam uma mensagem, pá, muito obrigado, né? Você é um bom terapeuta, pá, eu sinto-me bem, não é? Quando os meus amigos me agradecem qualquer coisa que eu posso, estou a ser a dopamina. A serotonina ainda é mais fácil, né? Porque a serotonina é a droga do prazer. Quando eu inspiro profundamente, 10 vezes por dia, estou a ser a serotonina, né? Quando eu tenho o dia da gratidão, eu estou a ser a serotonina. Quando eu pego no álbum de fotografias, como há dias fui ver as fotografias, quando eu tinha 16, 17 anos, 18, 20, eu estava contentíssimo, então estás a ver? E depois, finalmente, a endorfina é muito bom. Eu não percebo como é que as pessoas podem estar preocupadas em snifar ou cocaína, ou apanhar bebedeiras, ou fumar charros, quando a endorfina é fácil. A endorfina é uma morfina. A melhor droga que o Sherlock Holmes, o que é que ele tinha? Era morfina naquela ocasião, não é? Que era a droga, não é? E de elite das classes altas, e no tempo da guerra, a nossa classe alta, o nosso país, já estava tudo cheio de morfina. A endomorfina é fácil, basta ter um homem. Quantas pessoas é que têm homens? Quase ninguém. Por exemplo, a risoterapia é extremamente importante, né? Cantar, dançar, fazer yoga, né? Quando eu comecei a olhar para o teu site, fazer yoga, né? Pronto. E por isso, as questões que eu posso colocar nesta face, e as pessoas que nos estão a ouvir, quer a mim, quer a ti, é o que é que, vai lá, o que é que dá mais sentido à tua vida? Estás a ver? O que é que dá sentido, né? E era importante que as pessoas não procurassem a felicidade. Às vezes vem até à consulta, o que é que você precisa? A felicidade. Isso não lhe posso dar. Às vezes estão nas constelações, a felicidade também é impensável, né? E por conseguinte, não há. O objetivo da nossa vida não é a felicidade. O objetivo da nossa vida é estarmos bem connosco, estarmos bem com o outro e sentirmos realizados, né? Realizados na família, no trabalho, no grupo de amigos, né? E por isso, quando nós vamos à procura da felicidade, isso é a maior estupidez que existe, porque aquilo que nos faz crescer é o sofrimento. A coisa que eu mais gosto na minha vida são as dificuldades. Porque cada vez que eu tenho alguém que, no fundo, me procura humilhar, olha que giro, que esse gajo quer me humilhar, mas ok, porquê que me quer fazer, né? Numa rejeição, no abandono, quando perdemos o emprego, espera, quando somos abandonados, isso é o sofrimento, faz parte da nossa vida, porque sofrer depois é crescer, né? E esse crescimento é que é importante, né? Para eu poder conviver com os amigos, nos grupos, na sociedade, né? Okay? É uma questão muito, muito relevante essa que estás a apontar. Ter simplesmente um caminho cor-de-rosa, e quem busca a felicidade, que não tenha essa ilusão de que é possível ter uma vida sem sofrimento, porque até já os budistas diziam que a vida é sofrimento e que quanto mais cedo nós tomarmos consciência desse facto, mais capacitados nos tornamos para lidar com a vida conforme ela é. E, de facto, essa busca da felicidade pode ter diversos sinónimos. Pode ser a busca do bem-estar, das tais hormonas que segregamos em diversos momentos da vida, e, portanto, a felicidade não é um estado pleno, constante, é sim uma sequência de vários momentos, ou quem sabe até seja mais uma plenitude intermédia e não um estado de êxtase idealista que não existe. E quero também dizer, para já, dar os parabéns pelo pai que tens, ou dar os parabéns ao teu pai pela pessoa que ele foi ou que ele é, não sei se ainda está entre nós, mas de facto, que belo pai, que bela introdução que ele te fez neste caminho da alma, maravilhoso, que bom que ele te aconselhou livros tão importantes, filósofos tão importantes, mesmo muito, muito bom teres tido esse início de percurso. Eu queria ainda perguntar-te sobre o teu início de vida, porque sei que nasceste em Moçambique, e estou curiosa a perceber como é que foi a tua infância e a tua adolescência. E se de facto essas vivências que tiveste tão precoces te prepararam para seres a pessoa humana que és hoje e para teres a capacidade que tens de lidar com as adversidades e, graças a essa experiência que tens, de ensinares os outros a fazerem o mesmo. Como é que foi esse teu início de vida? Podes partilhar um pouco? Eu posso, porque eu acho que se eu tivesse nascido hoje,
eu estaria medicado, não é? Certeza absoluta, não é? Porque eu era mais do que hiperativo, não é? Eu nunca estava dentro de casa, estás a ver? A minha vida era passada exatamente na rua, eu fui um menino de rua, entre aspas, né? O que levantava inúmeros problemas com a minha mãe, sabes? A minha mãe era interessante, eu vivia entre Deus e o diabo, sabes? Porque o meu pai era um homem muito evoluído para a época, né? Porque ele tinha a mania que era comunista, estás a ver? E era um ateu, não é? E lia a Bíblia e discutia a Bíblia com o bispo da Beira como ninguém, estás a ver? Pronto. E dizia que Deus não existe, e mesmo na hora da morte ele diz, nós somos pó, ao pó a gente vai. E ele achava muito estranho, e tínhamos grandes discussões, a forma como é que eu via as reencarnações, ou os renascimentos, porque não há reencarnações, atenção, só há renascimento, né? Porque se eu nasço aqui, uma linha reta até à minha morte, né? Não há linhas retas no espaço, né? Elas são todas curvas, e quando eu morro, volto, no fundo, a renascer e não a reencarnar, tá bem? E não sei se vou renascer neste mundo ou noutros mundos, né? E por isso eu sou muito hiperativo nessa ocasião, estou sempre na rua, né? E quando íamos para o mato, a partir dos meus 5, 6 anos, aquilo que o meu pai me ensinou foi usar aquilo que eu chamava, era uma ponto .22, andava sempre pistola comigo, à cintura um pequeno revólver, que o meu pai me tinha dado, que era um Colt 32, a partir dos 6 anos, né? E andava sempre de espingarda quando estava no mato, tá vendo? Então andava com um negro que andava comigo, que me cuidava, e era um matelão com 18, 20 anos, e ele é que levava exatamente as armas. Eu de vez em quando dava uns tiros, estás a ver, apenas para me treinar, mas a possibilidade do meu pai me deixar ficar as armas, eu depois entregar as armas a quem ia comigo, no fundo aquele que cuidava de mim, que tinha 18 e 20 anos, dava uma segurança muito grande, como se eu é que fosse o herói, estás a ver? Pronto. E naturalmente vivia em pleno mato também, e a ocasiões vivia na plena cidade, estás a ver? Pronto. Andava sempre de um lado para o outro, com muitos grupos de amigos, e aquilo que mais me entusiasmava era que eu comecei a viver a adolescência mais importante foi na cidade da Beira, e eu vivia ao lado do matadouro, sabes? E o matadouro, quando as carcaças estavam cá fora, e os abutres vinham comer as carcaças, né? Eu passava horas a assistir a este espetáculo, não é? Como é que a natureza se recicla, né? Pronto. Porque eu sempre tenho um pai que me permite exatamente tornar-me muito independente. E eu lembro perfeitamente que era uma coisa que escandalizava as pessoas, e eu hoje tenho uma outra visão completamente diferente, que era, meus pais às vezes iam para Lourenço Marques, que eram 2.000 km de distância, e eu ficava em casa, e o meu pai fazia muitas vezes, vais ficar este fim de semana em casa, segunda-feira vais para o aeroporto de táxi e vais ter connosco, de avião. Eu ia para o aeroporto sozinho, sabes? Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que hoje estaria todas as pessoas à minha espera no aeroporto, porque ainda hoje, quem tenha 95 anos de idade, não há ninguém que não conheça meu pai, o nome dele era Al Pereira, todas as pessoas o conhecem em África, estás a ver? Raramente as pessoas não o conheceriam. Hoje eu sei que eu chegava lá e era bem atendido no aeroporto, porque as pessoas, no fundo, havia ali um recado comigo, porque ele entendia que eu tinha de ser, ele dizia para mim, tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã, amanhã se tu não tiveres um pai, tu tens que ser independente. Tu não podes depender de ninguém, tu não precisas de ninguém que cozinhe para ti, não precisas de ninguém que te passe a roupa à ferro, e não permitia que isso se passasse, estás a ver? E era um pai que me lançou para a vida, estás a ver? Quando eu chegava triste a casa, ele dizia para mim, não é? Não há tristezas, há alegrias, vamos resolver o problema. Foi o primeiro homem que me disse para mim, não é? Não há problemas. Os problemas são sempre obstáculos. Se são obstáculos, nós podemos derrubá-los, saltar ou contornar. Só há desafios. Então, todos os problemas são desafios, estás a ver? Então, meu pai era a ordem, sabes? E a ordem, que era uma ordem extremamente interessante, né? Porque era uma ordem exatamente dura, de um lado. No fundo, meu pai dizia que nós temos que ter o pão numa mão e o pau na outra, e nunca me bateu na vida, né? E por conseguinte, as regras eram muito rígidas para ele. Quando dizia que meia hora de comer, meia hora de comer. Né? Quando ele dizia hora de estudar, hora de estudar. Quando é hora de deitar, é hora de deitar. E por conseguinte, eu tinha exatamente esta estrutura, né, que era muito importante para mim, e a opressão simultaneamente. Da minha mãe, tenho exatamente o oposto, sabes? Era uma mulher muito católica, acreditava no Salazar, ia à missa ao domingo, estás a ver? Papava as hóstias todas. Tenho aqui, no fundo, estas duas áreas, estás a ver? Pronto. E por conseguinte, o que é que nós temos aqui, né? Temos aqui a área mais feminina, não é? Da minha mãe. E foi com ela que eu aprendi a respeitar as pessoas, no fundo, a respeitar também as hierarquias, e a estar quieto. Eu conto isso muitas vezes, né? Aos 5, 6 anos, a minha mãe amarrava-me uma linha no pé e dizia, agora é tempo de relaxares, é o tempo de parar. Amarrava-me à mesa, eu tinha que estar ali meia hora, quieto, e aprendi nesta meia hora a estar comigo. Isto era muito importante, estás a ver? E muitas vezes tinham que me buscar, porque eu vivi exatamente na rua, né? Isso é muito importante, e como tal, aprendi exatamente numa área de sobrevivência, né?
E cada vez que havia um momento de crise, tinha a ordem que era o meu pai, né? E a minha mãe funcionava muitas vezes como caos também, porque os dois não se entendiam quando havia grandes discussões, estás a ver? Pronto. E este caos também aprendi com o meu pai, de que o caos pode acontecer num momento qualquer. Pode ser numa conversa, quando nos abandonam, num divórcio e numa morte. E porque a falar de morte, eu lembro quando eu fiz 18 anos, naquele tempo dava-se a emancipação plena ou só para tirar a carta de condução. No dia em que eu fiz 18 anos, meu avô morreu. E nesse dia tinha uma festa de 18 anos, onde recebemos um telegrama a dizer que o meu avô tinha morrido. E eu tinha centenas de miúdos que vinham à festa. Sabes o que é que o meu pai me disse? Nós somos como os palhaços. Fazemos a festa e choramos no fim. E fiz a festa de 18 anos. E no fim, aquilo que o meu pai me disse é: agora vamos falar do teu avô. O que é que tu te lembras? O que é que tu sentes? E tivemos 1 hora a conversar sobre este meu avô, estás a ver? Falando sobre ele. E depois, no fim, ele diz: agora sim, tu estás preparado para aceitar a morte, né? E não foi ele que morreu, porque o lugar que o teu avô tem, ninguém vai ocupá-lo. E por isso, eu costumo sempre dizer, vivi muitas vezes entre o yin e o yang, né? Entre o pai e a mãe, entre duas serpentes, né? que se complementavam, aquilo que era branco, aquilo que era negro, naturalmente, né? E caminhei sempre aqui neste caminho, né? Entre um caminho muito livre, que era a vida, e um caminho um pouco mais opressor também, estás a ver? Pronto. E isso é que foi, no fundo, a minha viagem, né? E lembro que andava sempre de bicicleta, estás a ver? Com muitos grupos e grupos perfeitamente diversificados, estás a ver? Pronto. E naturalmente que foi uma experiência única até chegar a Portugal, naturalmente. Muito bem, muito interessante, muito interessante. Falávamos há pouco sobre saúde e há uma frase que usas nas tuas comunicações, no teu e-mail, por exemplo, em que dizes que somos um todo holístico, de corpo, espírito e alma, e que é na alma que vive a doença e no corpo que vive o sintoma. Então, se não é natural ficar doente, para que servem as doenças e para que servem os sintomas? Como podemos entender as doenças e a sua linguagem, os sintomas? Isso a questão é muito interessante, sabes? Porque nós nascemos com sombras, sabes? E por conseguinte as sombras são símbolos arcaicos, né? São os nossos arquétipos feridos, e todos os astrólogos, se vocês conhecerem astrólogos, como eu conheço alguns, não é? Eles vão sempre à procura destes arquétipos, né? E por isso, na nossa vivência bem vivida, tem que ser feita com muita consciência, e temos de tomar consciência que nós vivemos num microcosmos, não é? E a Terra é um microcosmos, estás a ver? E dentro desse microcosmos Terra, nós temos que, antes de adoecer, nós devemos aprender a fazer pequenas coisas. Primeiro, observar pequenos detalhes que, no fundo, estão a mudar a nossa vida. Segundo aspecto, observar como é que as pessoas se vestem e observar como é que as pessoas comem. Porque se nós somos aquilo que somos, nascemos originais, e depois somos perceber o que é que eles estão a comer, né? Tomar consciência da nossa palavra como humanos, né? Humanos vem de humus, vem de terra, né? Da terra a gente vive, à terra a gente volta, né? Observar muito bem o que é a maldade, o que é a bondade, né? Observar detalhadamente o nosso corpo. O que é que nós hoje somos, o que é que nós fomos ontem, o que é que nós queremos ser amanhã. Observar muito bem se somos cuidados e quem nos cuida. Ter a consciência se somos amados e se nós nos amamos, né? E temos que ir reconhecendo exatamente estas pequenas coisas. E a partir daqui, o que é que se vai passar, né? A minha alma é a minha consciência. E a minha consciência, exatamente, desta vida e de outras vidas. E a minha alma vai imprimir no corpo cada vez que há um problema. E ao imprimir no corpo, no fundo, não é? O meu corpo vai espelhar o problema da minha alma, né? Então os sintomas é a melhor coisa que eu tenho para perceber que algo está errado na minha consciência, né? Mesmo a unha encravada, ele tem, de facto, um sinal muito importante, que a unha encravada está-me a dizer, né? Tu não estás a conseguir andar. Podemos perceber se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se vem o nosso yang, se vem o nosso yin, ou com o nosso masculino, ou com o nosso feminino, né? Se eu tenho uma dor de estômago, eu tenho que perceber porquê que me dói o estômago, né? Se eu tenho uma diarreia, eu tenho que perceber porquê que eu tenho uma diarreia, né? Se eu deixar continuar, no fundo, todos estes sintomas, eu vou adoecer. E quando eu adoecer, eu já não posso, no fundo, voltar para trás. Eu não tenho essa capacidade, né? E por isso, naturalmente, que eu tenho que ter a capacidade de observar a mim mesmo, e observar como é que eu estou.
sob o ponto de vista do meu corpo, não é? E depois tenho que ter a capacidade de viver pequenos prazeres. Por exemplo, um pequeno prazer de ver um pôr do sol, um pequeno prazer de ver uma flor a desabrochar, um pequeno prazer de ver o orvalho da manhã, o prazer de ver o sorriso de uma criança, e por conseguinte libertar-nos de rotinas. Precisamente daquilo que os terapeutas andam à procura são crenças irracionais. E as crenças irracionais são as mais perigosas, não é? Passar debaixo de uma escada, né? Eu nunca vou ter dinheiro, o dinheiro para mim chega apenas até ao fim do mês, não dá para mais nada, estás a ver? E por conseguinte nós temos que ter esta capacidade de olhar para os nossos sintomas e perceber qual é o problema que está no meu corpo, estás a ver? E a coisa mais importante que existe depois é procurar a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança. E é aqui que se eu olhar para a minha criança, né, eu posso olhar para uma criança que está fora. O que é que qualquer criança está, se tivesse um filho ou uma filha, eu quero amor incondicional. A minha criança quer amor incondicional. A minha criança quer segurança. A minha criança quer atenção. A minha criança quer carinho. A minha criança até quer orientação. Quer respeito, quer ser cuidada, quer brincar, quer motivação. E eu tenho tudo isto dentro de mim, sabes? Eu tenho que cuidar da minha criança. Porque é a oportunidade de eu viver o mais saudável possível. Eu tenho 70 anos de idade e não sei o que é estar doente. A matar, dor de cabeça, tenho madeira, não sei. E isso é que é importante. Porquê? Porque eu procuro, no fundo, estar bem comigo. Procuro estar bem com os outros. Né? E não tenho culpas de nada, não tenho vergonhas. Eu sinto-me um homem livre. Né? E esta liberdade é que é importante. Né? Porquê? Porque eu tive a possibilidade de não ter perdido a minha criança. Mesmo em criança, eu fui uma criança feliz. E não fui um adulto feliz em criança. Porque os meus pais nunca me permitiram ser adulto. Estás a ver? Os meus pais permitiram sempre que eu vivesse. Né? Eu fui uma criança de colo. Né? Mesmo quando a minha mãe ainda estava viva, quando eu ia visitá-la, e ela com 80 anos, com 85, a primeira coisa que a minha mãe fazia é assim, anda cá que eu te vou dar colo. E muitas vezes ainda estava no colo dela. Estás a ver? E sempre que eu chegava a casa, tinha um pai que me abraçava durante 3 minutos, 4 a 5 minutos. Né? E não me lembro, naturalmente, da minha criança ter participado em violência. Estás a ver? Estou a mentir. Só lembro-me mesmo da violência, se agora se calhar até nem devia contar, mas posso contar, eu não tenho problemas de falar da minha vida, estás a ver? Lembro-me uma vez que devia ter que... Posso contar? Não vou. Outra história não conto, que é um pouco mais complicada, as pessoas podem dar outras interpretações, né? Pronto, porque era uma história interessante, sim ou não, ainda penso se conto ou não conto, mas vamos ver ainda. Vamos ver se eu tenho coragem ou não de abordar a temática para ver se o meu pai, né? Vamos ver aqui duas perspectivas, né? Eu lembro que a minha mãe é convidada para um casamento e resolve fazer um vestido de chiffon. E meus pais de 4 em 4 anos, cerca de 5 anos, vinham a Portugal, depois iam à França, depois iam à Alemanha, e a minha mãe levava para Moçambique as modernices que via na Europa, a mini saia, quando começou o nudismo, essas que o meu pai não se importava que ela, no fundo, fizesse nudismo ou não, que viesse a fumar, aquelas que se pintasse, porque ela vinha à Europa e depois levava as novidades. Né? Pronto. E a minha mãe resolveu fazer um vestido de chiffon, sabes? Mas o vestido de chiffon era demasiadamente provocante. Ou seja, via-se tudo o que havia por baixo. As cuecas, o sutiã, as pernas. E meu pai disse, tu não vais com esse vestido. E minha mãe gostava, minha mãe todos os fins de semana, apesar de ter muito dinheiro, ela gostava de fazer os seus vestidos. Quando a minha mãe faleceu, havia mais de 100 sapatos em casa. O vestido tinha que ser da cor do sapato, forravam-os, aquelas mariquices todas. Né? E meu pai disse-lhe, né, tu não vais levar esse vestido. Nem pensar. E nós, vou, né? Meu pai, não vais, não. Né? E começa a ver o meu pai irritado e começa a ficar preocupado. Nunca o tinha visto levantar a voz e gritar, sabes? Eu sei que a minha mãe diz que vai levar e que vai sair, e quando ele vai para cima, o meu pai rasgou-lhe o vestido todo e ficou de cuecas e de sutiã. Agora sim, podes ir comigo se quiseres, porque de cuecas e de sutiã não provocas ninguém. Agora vamos. Então, mas eu faço nudismo. Isso é na praia, não é num casamento. E esta noção de nudez é importante, sabes? E olha que eu tinha uma mãe muito feminista, sabes? A minha mãe muitas vezes ficava só com as pegas da carteira na mão quando um homem se metia com ela na rua, sabes? Minha mãe dizia com 80 anos, nós fomos preparadas para dar 2 bofetadas aos homens. As jovens de hoje não estão preparadas para dar nenhuma bofatada a ninguém. Estás a ver? Pronto, era uma mulher de garra e vi muitas vezes ela distribuir bofetadas, estás a ver? Pronto, era uma mulher de 1,5 m, atenção, né? Pronto. Mas posso contar já aqui, vamos contar outra história, não sei como é que as pessoas vão levar isto em linha de conta, não estou nada preocupado também com isso, né? Eu lembro que devia também ter
provavelmente 6 anos de idade, né, descobri pela primeira vez que a minha mãe estava menstruada, né, mas não sabia o que era. O que é que eu pensei e magiquei? Né? Que o meu pai batia na minha mãe, sabes? Então passei a noite inteira a ouvir, né, os sons que estavam no quarto ao lado e fui percebendo que a minha mãe levava porrada à noite porque gemia. E eu deixei de falar com o meu pai, sabes? E levei aqui alguns meses, né? Eu ia sempre à procura das cuecas da minha mãe ao cesto. Até quando sempre estava menstruada, estava mais sobre o aviso, estás a ver? Pronto. E então, mas deixei relativamente de falar com ele, estás a ver, no ar mesmo zangado, né? O meu pai chateou-se, já passado 2 ou 3 meses, eu tinha percebido, e dizia, o que é que se passa contigo? Pá, tu dás-me um abraço porque és obrigado, dás-me um beijo porque és obrigado, quando questionas que respondes mal, né? Quase que não falas comigo, não queres nunca sair comigo nem para ir para a praia. O meu pai pegava em mim, levava-me para a praia sempre ao fim de semana, não quero ir contigo para a praia, quero estar em casa, né? Pronto. E ele disse, não, tu hoje vais comigo, e pegou-me e vamos para a praia. Então chateou-me, o que é que se passa? Conta-me, tu bates na minha mãe. Eu? Sim, porque as cuecas estão cheias de sangue. O meu pai fez uma risada, pegou em mim, voltou para casa, para a minha mãe, se não te importas, explica a este gajo como é que ele nasceu e porque é que estás menstruada, para não ter paciência para aturar miúdos. Se isto não tivesse sido resolvido assim, como é que seria 20 anos depois? Ok? Não faço a mínima ideia. Estás a ver? Pronto. E por isso, naturalmente, que eu tenho situações traumáticas e naturalmente que tenho na minha infância, porque me faleceram familiares, é verdade, né? Naturalmente houve acontecimentos complicados quando meu pai viajava e estava 2 a 3 meses fora de casa, né? Tive a sorte deles não se terem separado, né? Sempre tive um pai muito seguro, uma mãe muito segura, no fundo, e fui obrigado, no fundo, que era uma coisa que o meu pai muitas vezes me dizia, né? O que é que tu sentes em relação, no fundo, ao mundo, né? O que é que porque ele lia muito, né? O que é que tu sentes à África, o que é que sentes de Portugal, né? O que é que tu entendes, o que é servir os outros, o que é a caridade, né? Que figuras públicas é que tu admiras, estás a ver? E eu depois, quando falava, né? Aí deu que falasse no Salazar porque ele comia-me vivo, não, os políticos não valem nada, comem todos a mesma farinha, né? São todos iguais, né? Tens que pensar que eles estão lá exatamente para nos enganar a todos, né? Porque eles estão, pronto. Admira outras pessoas, há figuras públicas muito mais interessantes do que o político em si, não é? Admira, no fundo, os líderes religiosos, vê o que é que eles têm para dizer, né? E tu começas por ter uma posição política, né? E que filmes é que tu queres ver, né? E por isso é tempo de nós cuidarmos da nossa criança, não é? E a nossa criança tem que ser cuidada, né? E nós temos que ter esta capacidade de cuidar, né? E se calhar até, se estivesse interessada, né? Aqui era... faltam-nos poucos minutos, o que é que nós fazemos, em termos terapêuticos, né? Quando eu trabalho a criança, o que é importante, né? Para já fazer uma pequena meditação sobre a nossa criança, eu costumo dizer, quando as pessoas estão a meditar mais profundamente, uma pequena hipnose muito ligeira, né? Que é exatamente levar as pessoas para um lugar seguro, pode ser uma praia, pode ser um campo, uma montanha, às vezes há pessoas que querem um lugar seguro como a sua própria casa, né? Que é perguntando exatamente à pessoa que está exatamente nessa sessão de meditativa mais profunda, que não será bem uma hipnose profunda, porque eu não gosto de hipnose profunda, perguntar exatamente que imagina uma fotografia tua quando eras pequeno. E a pessoa normalmente diz com 4, com 5, com 6, com 7, né? Agora resgata esta criança para o teu lugar seguro, né? Para a montanha ou para a praia, né? E agora aprenda a ouvir esta criança. Olha para ela e cria um momento silencioso olhando para a tua criança, né? O que é que a tua criança te quer dizer? Ouve. Segundo aspecto, né? Espelha-te na tua criança. Espelhar na tua criança é, depois dessa criança te dizer, quer que me ames, ou quer que cuides de mim, ou estou zangada contigo, não é? Porque há crianças, eu estou zangada, né? Há crianças que eu falo, apetece-me bater, né? Espelhar é o que é que essa criança te disse e como é que tu sentes esse sentimento. E olha, que depois nós temos que compreender que a tua criança pode estar magoada, pode ter sido maltratada, tu próprio também te esqueceste dele, né? E depois a fase seguinte é saber aceitar. Aceita a tua criança conforme ela é, né? E depois procura ser empático. E quando eu procuro ser empático, agora é o tempo de eu dizer, agora tu vais abraçar a tua criança e vais embalar a tua criança e vais colocar a tua criança dentro do teu coração e vais lhe dar amor incondicional, dizendo à tua criança, eu vou amar-te para sempre. A ti, amar-te-ei acima de todas as outras pessoas. E depois o que é importante fazer? Um diário desta viagem, com a mão, que não é a mão, que é a mão, no fundo, não dominante, né? Fazer um desenho. Escrever uma carta à sua criança, estás a ver? E por isso,
É extremamente importante. E olha que muitas vezes, quando eu trabalho a criança, eu tenho problemas de abusos, de traição, de pais aditos, de pessoas amadas, de muita negligência, né? E naturalmente, e até de pobreza, e grande e muito, né? E naturalmente que nós temos que levar em linha de conta de que tudo isso marca violentamente todas as crianças e grandes traumas, né? Pronto. E isso tem que ser trabalhado. E naturalmente que podemos compreender que quando nós vivemos uma família pobre, temos mais problemas do que ter vivido uma família rica. Não quer dizer que a família rica não nos dá, também não venha com problemas, e vem com muitos problemas naturalmente, né? Mas é depois natural que nós podemos ter crianças que são medrosas, hipervigilantes, autodestrutivas, né? É interessante porque eu tive há pouco tempo um filho meu que estava aqui, não é? Um filho que é o filho provavelmente que mais tempo passa comigo, não é? E que sempre que eu faço uma constelação vai montar a aparelhagem e tudo, né? E ele, hoje que ia de moto a ver a namorada, né? E que diz, eu vou arriscar passar ali a fronteira, né? E porque ele disse que era paleria, disse, pá, espero que te prendam, não é? Eu disse, pá, ninguém. Se fores preso é por aí que eu vou-te ver ao governo civil, né? E ele disse, olha, quando tinha 16 anos, ia com os meus amigos pela rua, tínhamos botas de biqueira de aço, e o nosso divertimento era partir os retrovisores dos automóveis. Eu olhei para ele, que não sabia dessa, né? Os amigos faziam. Mas sabes, agora tão fácil de partir os meus. É interessante, né? Agora estão fartos de partir os meus. Estamos aqui exatamente numa área do karma, que ele estava a ver as coisas, não é? Diz-me. Quero só perguntar, estamos de facto a chegar à nossa hora, mas da minha parte está tudo bem em termos de tempo. Quero perguntar se tens flexibilidade e disponibilidade para falarmos um pouquinho mais além do previsto. Gostaria mesmo de fazer aqui mais umas 2 perguntas, pelo menos. Considero serem interessantes, mas quero perguntar primeiro se tens essa... Faz lá, coloca-me lá as perguntas. Diz. Então, antes de mais, gostaria de direcionar então aqui um bocadinho a nossa conversa para o teu trabalho. Tens gostado imenso e deste agora um excelente conselho, um excelente exercício para a criança interior. Queria te perguntar, dentro das constelações sistémicas e da hipnose, que são algumas das ferramentas que utilizas, tens tratado com certeza casos muito variados, por exemplo, depressão, stress, medos, tentativas de suicídio, lutos. Que casos ou que caso é que mais te marcou ao longo deste teu longo percurso até hoje? Se nos podes partilhar assim um caso mais marcante e já agora um conselho que possas deixar às pessoas para que elas saibam evitar algumas destas armadilhas que conduzem a este tipo de perturbações. Okay. Um caso interessante que tenha marcado e um conselho para evitar cair nas armadilhas da mente. Sabes que, vamos lá ver se nós pegamos aqui um pouco, não é? Sempre que nós temos uma família disfuncional, não é? Nós vamos ter problemas. E o primeiro conselho que eu dou às pessoas todas é perceber, no fundo, como é que foi a nossa família. Né? E por conseguinte, a nossa família vai nos dar muitos traumas. Basta ler a Lise Bourbeau para perceber as 5 feridas. Né? Eu às vezes até costumo dizer, né? Nós devíamos ter a capacidade, eu vou dar aqui um exemplo, vamos imaginar de que nós temos um filho que tem, por exemplo, um problema de abandono, e temos outro filho que tem um problema de humilhação. Mas eu não percebo nada de psicologia, vou tratá-los desta forma, né? Ou seja, eu tenho que ir trabalhar às 6 horas da manhã ou às 7 horas da manhã, mas tenho que largar estes 2 filhos no colégio às 7 horas da manhã, ficando eles até às 9 horas à espera que venham as crianças, né? Pronto. O filho que tem a ferida de humilhação, o que é que ele vai fazer? Vai brincar, tem a escola inteira para ele, está contentíssimo. O filho do abandono vai chorar o dia inteiro, porque o pai o abandonou à porta, né? E esta ferida dele, né? Porque ele me escolheu exatamente a mim para fazer esta ferida, né? Pronto. Ele vai chorar o tempo inteiro, estás a ver? Pronto. Quando eu vou buscar, também vou buscar à tarde, já não há crianças lá, né? Pronto, o filho abandonado, o que é que ele vai procurar? Agarrar-se ao pescoço, vai querer atenção, vai querer falar, né? Mas eu que venho do trabalho cansado e já não tenho paciência, mas, epá, larga-me, pá, quero ir para casa, eu quero chegar a casa, e não me dou-lhe atenção nenhuma, né? A criança humilhada, o que é que há a saber? Ela está sentada lá atrás, a ver os carros passar, contentou-se com o abraço do pai, não quer saber de nada, né? Chegamos a casa, o filho abandonado vai-se agarrar às pernas, porque ele quer atenção. E nós já não temos paciência, vamos sacudi-lo, né? Pronto. O filho humilhado, é que há a saber de perna menos perna. Chegamos à hora da refeição, é um caos, sabias? O filho que tem o problema da humilhação vai se sujar todo. Para quê? Porque eu chamo, pá, és um porco, pá, não tens vergonha, né? Vai entornar um copo de água, tu não tens vergonha, és um desastrado, né? E ele vai ficar tristíssimo, sabes? Porque ele vai ser humilhado durante a refeição inteira. No outro dia de manhã está mal vestido, não tens vergonha, pá, a fralda está de fora, né? Se nós somos capazes de perceber as feridas, nós podemos exatamente não ferir os nossos filhos, mas isso é muito difícil de perceber. É preciso ler a Lise Bourbeau,
né? A Luizei, é preciso fazer terapia. Porque o grande problema das famílias disfuncionais são os traumas que as pessoas trazem. Por norma, o que nós temos na constelação são traumas. E os traumas é, por norma, por exemplo, as pessoas que reagem com violência. E nós vemos isso no trânsito. Ou as pessoas que reagem com muita tristeza, né? As pessoas que têm dificuldades em falar dos seus traumas. Por exemplo, as pessoas que não têm esperança sobre o seu futuro. As pessoas que têm dificuldades de concentração. As pessoas que vêm muito às constelações com dificuldades de relacionamento, vão mudando de parceiro em parceiro. Há pessoas que têm raivas a vida inteira. As pessoas que têm muitas culpas, têm muitas vergonhas, né? Comportamentos destrutivos, as pessoas muito hipervigilantes, sempre, né? Que é muito difícil hipnotizar. As pessoas cheias de medo. As pessoas que ouvem coisas que até não há. As pessoas estão despersonificadas, estás a ver? As pessoas têm pesadelos, insónias, ataques de pânico. Isso são pessoas problemáticas que vão precisar exatamente de uma constelação. Né? E eu costumo dizer, e volto aqui a dizer, né, de que a nossa mente é muito mais complexa do que nós pensamos. Eu lembro, tenho um artigo publicado em 1978, e disse que não temos uma mente, temos 4 mentes. Né? Tenho uma mente que me mente. Né? E para não me colocar de mente, é uma mente que me mente, e para não me colocar de mente, criar a mente com ira, que é a mentira. Nós levamos a vida inteira a mentir. Né? E esta mentira, no fundo, muitas vezes é alucinada, é confusa, é perturbada. Né? E por isso, a constelação, nós temos um estado alterado de consciência, seja absoluta. Né? Nós procuramos numa constelação a união transpessoal e espiritual da família. Né? Primeiro, numa constelação, nós olhamos para a família toda que lá está, como se fosse uma floresta. A família atual, a família passada. Né? E depois, sim, quando nós começamos a olhar para esta família completa, que é a floresta, vamos à procura da árvore que está doente, que é a pessoa. E dentro da constelação, nós podemos trabalhar várias coisas, aquilo que é instintivo, aquilo que é freudiano, aquilo que é linguístico, aquilo que é cognitivo, aquilo que é junguiano, né? E aquilo que é, no fundo, fenomenológico ou sistémico. Né? Pronto. E o que é importante aqui, e quando tu me perguntas, né? Todos nós podemos ir a uma constelação exatamente para poder, no fundo, resolver problemas que nós temos. Ninguém vai lá para resolver o problema da felicidade ou para ir à procura de bem-estar, né? Também é uma coisa que me preocupa, tenho aí pessoas, né, que vêm à constelação e que me dizem, eu já fiz, este ano já fiz 7 constelações. Isso é uma coisa horrível, porque a constelação precisa de um timing. Eu costumo dizer que a nossa mente é como o Tetris, né? As peças vão caindo e precisam de um tempo de maturação. Que faça uma constelação 6 em 6 meses, acho muito bem. Que participem todos os meses, vejo, e isso é muito importante, e podem vir e participar. Por exemplo, ainda hoje, né? Eu posso te contar, não tem problemas nenhum, a constelação que foi feita hoje, né? Hoje foi feita uma constelação que eu considerei, e não estava de maneira nenhuma à espera dela, né? Pronto. Porque me apareceu uma senhora, né? Uma senhora que é professora universitária, né? E ela entra na constelação dizendo, eu tenho endometriose. Eu quero ter filhos. Eu tenho muitas dúvidas se vou constelar a fecundidade, se vou constelar a endometriose. Disse, olha, a escolha é sua, porque eu não lhe posso exatamente dizer o que é que você vai constelar. Isso foi feito, não sei, 5 da tarde. Estavam 35 pessoas na constelação, estás a ver? Pronto. 10 pessoas seriam os meus alunos, estás a ver? Pronto. 3 pessoas eram os meus consulentes, o resto eu não sabia quem era, né? Nada, a zero, né? Pronto. E se calhar, a pessoa que fez a constelação estará a ouvir. Eu disse às pessoas que hoje iria ter uma live, e se calhar está aí. Como não vou citar nomes, posso diretamente dizer quem é, não vou dizer quem é, mas a constelação em si, estavam lá todos, né? Pronto. E eu pedi exatamente que ela fizesse o seguinte, né? Colocasse alguém que fosse ela, que a representasse, alguém que fosse o seu útero, alguém que fosse endometriose. É interessante porque quem a vai representar tem o cabelo branco, muito mais velha que ela, no fundo é como se ela fosse uma mulher muito sabedora, professora universitária, e como tal pode ter essa característica muito mais velha, né? Pronto. É interessante porque o útero escolhe, no fundo, uma mulher também já matura, que é mãe, com o vestido até aos pés, com uma anca grande, aquelas mulheres que a gente sabe que são parideiras, estás a ver? Que é giro. E escolhe para a endometriose uma mulher bonita, sabes? Mesmo muito bonita. E que está exatamente, né, que é colocado, temos o útero, endometriose e exatamente a representante dela, né? Pronto. E é interessante porque a endometriose começa-se a deslocar e a mover-se de um lado para o outro, né? E tem exatamente a começar a olhar para o chão. O chão é o lugar da morte. E quando ela começa a andar, faz o primeiro movimento de redondo, né? Como se as crianças tivessem sido colocadas na roda, estás a ver? Pronto, né? E uma endometriose muito bonita, sabes? Que era uma mulher bonita mesmo, né? E eu, na minha constelação, levo sempre a linha de conta, as pessoas, os meus formandos, os alunos, sabem que a primeira coisa que eu levo é a linha de conta, né?
desculpa, é a roupa que as pessoas trazem. Estás a ver? E a roupa é das coisas mais importantes que existe. Queres-nos explicar um bocadinho porquê? Porque quando a gente vem para uma constelação, a gente escolhe uma determinada roupa. Não é por acaso. Antes de chegar à constelação, à noite, nós já estamos nos campos morfogenéticos da constelação. Já sabemos qual é o papel que vamos desempenhar. Há muita gente que me chega e diz, já sei onde é que vou ser escolhido e para qual. Estás a ver? Pronto. E como tal, aquela mulher que trazia nas suas costas, desculpem lá, trazia nas suas costas uma espécie de capelana, sabes? Ou seja, vinha até cá em baixo uma roupa africana, sabes? E depois estava toda vestida de negro. E retira esta capelana das costas. E eu perguntei-lhe assim, né? Quem é que esteve em África? E ela disse, eu nasci em África. E a minha mãe nasceu em África. O meu avô nasceu em África. Eles foram para lá plantar café. E quando eu comecei a pensar no ato colonial, sabes? No ato colonial, né? Que tem 1910, 1915, os negros não tinham alma ainda, sabes? Então eu disse, não se importa, o que é que tu me coloques esse homem que representa, no fundo, que esteve, que fazia o homem do café. Quando o homem ele tem uma camisola, e na camisola tem um coelho, e a camisola tem a morte, tem uma caveira. Era um homem coelho. Os homens coelhos são homens que, no fundo, fazem sexo como os coelhos, né? E disse, não te importa, vai-me colocando crianças no chão, os filhos que este homem teve. E ele foi colocando, né? E é giro, porque o homem que entrou disse, são poucos, é preciso mais. São poucos, é preciso mais. Então fomos metendo tudo o que havia, que eram todos filhos dele, e ele disse, agora sim, o mais velho é este que está aqui. Há uma mulher que funciona como mulher dele, que é a negra, de que ele tem muito prazer, e esta negra é privilegiada, né? Pronto. E é interessante, porque a constelação terminou, sabes como? Endometriose sentada. Não estou cá a fazer nada. Esta mulher devia ter vindo há 10 anos atrás, não agora, sabes? E por conseguinte a constelação foi feita. E a probabilidade de fecundar agora é muito maior, né? Pronto. O interessante disto tudo é, a mulher que faz endometriose, né? E que faz endometriose, aos 17 anos, ao fazer uma gravidez, descobre que tem um quisto colocado no ovário com 2,5 kg e operada de urgência nem fazer um aborto. Quem fez, né? Quem fez do homem do cafezeiro, ele no fim vem-me dizer, sabes, o meu trisavô era negreiro, transportava escravos para Portugal. E todas as pessoas, havia ali gente que me disse, sabes, há filhos ilegítimos na minha família, então todos entre o campo morfogenético. Fiquei na constelação que eu achei, pá, demorou 1 hora, as coisas muito bonitas que existem. Pronto, lá estava, endometriose, né? Tenho um caso também, é um caso que eu conto muitas vezes, passada com uma aluna minha, que estava no Porto e tinha a mãe era enfermeira, já era uma mãe já reformada, tinha-se reformado porque é uma mulher que, desde mais ou menos, que diz, eu conheço a minha mãe desde que eu nasci, a minha mãe é deprimida. E ela nasceu, a mãe devia ter, já me lembro, se tinha 27 ou 28 ou 30 anos, não estou aqui bem preciso com que idade. Minha mãe sempre foi deprimida, faz antidepressivos desde que eu a conheço, né? E a professora era capaz de constelar a minha mãe, se ela vier à constelação, tem muito gosto em constelá-la naturalmente, né? Pronto. É interessante porque ela vem à constelação, a mãe, e eu perguntei-lhe o que é que ela disse, vinha cá porque a minha filha disse que era importante vir, mas é porque a filha quis, não, porque eu quero, porque eu estou farto de comprimidos, né? Eu fui enfermeira, né? Estou reformada, e naturalmente esta depressão, eu não ia conseguir ser feliz, né? Só, não se importa, nós vamos constelar, mas preciso que a sua filha saia. A filha ficou muito zangada, queria lá estar para ver. Eu disse, tenho imensa pena. São há segredos que é da mamãe, do papá, tu não tens isso, vais ter que sair, né? Pronto, e saiu, né? A única coisa que eu lhe pedi foi, eu quero alguém que a represente, e quero alguém que represente os comprimidos que você faz. Esta mulher fazia 4 comprimidos. Fazia 4 coisas diferentes, desde o Xanax, desde o antidepressivo, mas até vinha um comprimido que era na franil e tudo, que não sabia o que sabia para a depressão, um conjunto de coisa. E coloca-os, e quando os coloca, esta própria pessoa coloca-os os 4 no chão. Eu só perguntei, você sabe o que está aqui no chão? E ela disse, sei, eu fiz 4 abortos antes da minha filha nascer. Não tinha, porque eu vim trabalhar para servir à mesa e naturalmente era muito jovem. E só parei de os fazer quando fui fazer o curso auxiliar de enfermagem, e depois mais tarde é que fez uma equiparação à enfermeira. Não tinha capacidade para os ter. E olha, tenho tantos problemas de culpa e de vergonha, sabe?
porque a minha filha que nasceu, quando nasceu, eu podia ter mais 4. E o que ela fez foi abraçar-se às crianças abortadas. A culpa fez, no fundo, saiu ali, fartou-se de chorar. E no outro dia a filha ligou-me para mim assustada. A minha mãe deixou de tomar comprimidos. Como é que é? Sei, pá, já tua mãe tem que ir ao psiquiatra, porque isso é um problema que me transcende. Nunca mais tomou um comprimido, sabes? Mas aquilo que eu disse é, a tua mãe tem que fazer o desmame, tá bem? A minha mãe não quer desmame nenhum, porque a minha mãe diz que era a culpa. Era a culpa, pronto. E normalmente temos aqui, né? Mas também tenho outras que... Pronto, e tenho... Ou seja, eu não gosto muito de ler os livros onde as pessoas falam no fundo, dos seus consulentes, das suas doenças, dos seus percursos. Acho que as pessoas já nos pagam e nós devemos lhes pagar pelo livro que nós estamos a escrever sobre isso, né? Mas se eu te fosse contar histórias de constelações, são enormíssimas, porque eu faço constelações há muitos e muitos anos, né? E olha que eu cheguei o tempo de fazer constelações todos os sábados, todos os domingos. Comecei no Porto, fiz em Évora, fiz em Coimbra, em Leiria, em Faro, e depois passei para Varsóvia há 15 anos, que vou lá todos os meses, ia lá todos os meses, Malta, vou para São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, e tenho um convite para a Islândia, já fui aos Estados Unidos, ou seja, eu fiz constelações e é muito mais, né? Agora estou mais parado, né? Porque entendo que tenho que começar a descansar, e tenho provavelmente centenas e centenas de constelações feitas, né? Mas aquelas que mais me custam é exatamente aquelas que eu faço em Varsóvia, sabes? Eu tenho uma de Varsóvia que nunca mais me hei de esquecer, né? Porque o sítio de Varsóvia é uma de Cracóvia. Cracóvia. Foi onde é que esteve o Hitler. Eu tenho fotografias até do hotel onde é que ele se juntava com os seus militares, né? Eu fiquei nesse hotel, eu não sabia. A constelação é feita onde o avião dele aterrava num prédio ao lado, estás a ver? E nessa constelação é-me colocado exatamente, havia um problema aqui de família, porque havia um jovem que tinha uma esquizofrenia, um jovem com 15 anos, perfeitamente esquizofrénico, né? E fazia medicação, tinha uma esquizofrenia hebefrénica, se eu podia fazer esta constelação, e fiz esta constelação naturalmente, né? E quando a constelação começa, né? Quando eu escolho a família, né? O que é que nós vamos ter aqui, não é? Vamos ter o campo de concentração Auschwitz, e a pessoa que representa a esquizofrenia sai do círculo, encosta-se a um canto e começa a bater com a cabeça na parede, sabias? Numa atitude psicótica. E eu não conseguia tirá-lo de lá, sabes? Não conseguia tirá-lo de lá. De um momento para o outro, né? Eu olhei para o lado, né? E a pessoa que me tinha pedido esta constelação tinha botas militares, tinha calças verdes, mas ela tinha um pote de água que parecia um biberon, sabes? Eu perguntei, podias colocar a mãe dele para colocar lá? E a jovem disse, não, esta criança quando foi para o campo de concentração ainda mamava. Foi com a mãe a mamar. Então aquilo que foi feito é, no fundo, dar a esta criança que ali estava a água, não é? E é interessante, não é? Porque esta criança quando começou a mamar, ele sai do surto psicótico e volta para dentro da constelação. Naturalmente que não faço, deixei de lá ir, naturalmente não vou resolver o problema da esquizofrenia hebefrénica, onde aquilo que aconteceu foi, no fundo, haver que a ordem seja estabelecida dentro da constelação e dentro da família. Estás a ver? Pronto. Naturalmente que aqui para terminar, né, aquilo que eu aconselho às pessoas é que as pessoas analisem 4 sentimentos. Vejam o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é a raiva e o que é o medo. Porque a culpa é uma combinação de raiva e medo. A vergonha é uma mistura de tristeza e medo. Né? E, por conseguinte, a ansiedade e a irritação, no fundo, são formas muito suaves de mostrar o medo, a raiva. Isto é interessante, né? Ou seja, vamos imaginar aqui uma coisa, né? Por exemplo, aqui é a alegria, né? A alegria na confiança. Quando eu sou confiante, eu sou muito, muito alegre, correto? Quando eu tenho raiva, esta confiança é uma amargura, sabes? Porque eu não confio em ninguém, estou amargo. E na tristeza é o desânimo. E quando eu olho para o medo, é a inquietação. Ou seja, nós podemos ver isso. Por exemplo, a euforia, né? A euforia é de facto uma coisa boa, né? A alegria, a euforia de andar a correr de um lado para o outro, né? A raiva, o que é? É o desdém. Se eu olhar a seguir, em termos da tristeza, o que é que nós temos? É o desânimo. E no medo é a culpa. E o terapeuta tem que ter a capacidade de olhar para estas
Estas 4 áreas. E vocês aí em casa também. O que é alegria, tristeza, raiva e medo? A culpa está sempre associada, sempre, à raiva e ao medo. Saibam de quem tem raiva, saibam de quem tem medo, percebem a culpa. A vergonha, sempre com a tristeza e o medo. Estão tristes porquê e têm medo de quem? Então há uma ansiedade que é grande, há uma irritação. São formas atenuadas de medo e de raiva. E sempre que as pessoas têm medo, é porque a sua criança não foi amada. Sempre. Deem a volta que quiserem dar. Então é preciso trabalhar essa criança, né? Joaquim, é um trabalho tão profundo este e com tanta arte, não é? Tanto saber. Mesmo para terminarmos, queria-te convidar a explicares um pouco o que é o teu curso anual, Conhece-te a Ti Mesmo, porque, pelo visto, é um curso que tem integrado este trabalho das constelações, entre outros, e que aborda todos estes temas importantes e muitos mais para o desenvolvimento íntegro e integral do ser humano. Queres-nos falar um pouco sobre esta tua oferta? Sabes que este curso surgiu exatamente porque eu tenho um outro curso de Psicologia Transpessoal, que é um curso de 2 anos, né? Onde no primeiro ano o que vem são professores da faculdade, né? Que vão falar desde a psicopatologia, passando pelas emoções, e é um curso vastíssimo, né? E, no fundo, que aos fins de semana há sempre alguém que durante 6 horas vem falar sobre ciência, estás a ver? E depois vem um conjunto de pessoas que vêm falar de não ciência, né? De yoga. O yoga é onde começa toda a área da psicologia começa no yoga, né? Principalmente o yoga Kundalini, o Hatha Yoga, ou seja, está muito ligado naturalmente à área terapêutica e é por aqui que começa também, né? Mas há pessoas que vêm falar exatamente também, por exemplo, de alquimia, há pessoas que vêm falar da cabala, há pessoas que vêm falar do chakra, pessoas que vêm falar, no fundo, da leitura da aura. O terapeuta pessoal tem que ter estes conhecimentos todos, né? Pronto. E o primeiro ano eles têm, no fundo, a possibilidade de terem, no fundo, são 220 horas de teoria dada por pessoas universitários, que vêm, no fundo, falar durante 6 horas, e depois, ao sábado, têm sempre uma vez por mês a participação nas constelações, e quando elas acabam, durante 2 horas, discutir porque é que eu fiz aquela constelação e porque é que eu não segui outro caminho. Estás a ver? Pronto. Aquilo que eu percebi foi que a maior parte das pessoas não se conheciam a si próprios. Não tinham conhecimentos de si, né? Iam trabalhar com pessoas, mas faltava-lhes uma ferramenta importante, né? E por conseguinte, a ferramenta pode ser feita naturalmente escolhendo uma área da psicoterapia, e esta área da psicoterapia seria muito importante que isso acontecesse naturalmente, e todos nós devíamos fazer, como uma obrigatoriedade. Eu entendi que era preciso haver um outro percurso diferente, que eu conheço a ti mesmo, com uma possibilidade, né? As pessoas têm online, naturalmente, durante 3 horas, uma vez por mês, um conjunto de teoria. A teoria passa pelas crises existenciais, pela depressão, pelo stress, pelo medo, pela obesidade, pela bulimia, seja pela anorexia, pelos divórcios, pelas doenças psicossomáticas, estás a ver? Mas as pessoas são aqui psiconautas, que é, eles têm que fazer uma viagem, não é? E a viagem, porque ao fim de cada sessão, não é? As pessoas levam o trabalho para casa. Normalmente no primeiro dia eles têm que fazer um genograma de família, perceber o que é um genograma, não é? A importância do genograma, não é? Tentar perceber exatamente onde é que está exatamente a sua família e como é que ela é. E vão ter sempre exercícios para casa, são exercícios no fundo muito a psicologia transpessoal, estás a ver? Eles têm que meditar. E, por conseguinte, esses exercícios que passam por rigorosidíssimos, se tivéssemos tempo, eu explicava até alguns exercícios que as pessoas têm que fazer, estás a ver? Pronto, né? O tempo esgota-se, mas podemos falar nisso, né? Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, este psiconauta tem que fazer esta viagem, né? Pronto. E depois as pessoas têm direito, naturalmente, a que, uma vez por mês, têm que fazer psicoterapia comigo. Ou seja, nós temos uma área teórica, não é? E depois tem uma área de psicoterapia. E têm que vir também uma vez por mês às constelações. E depois têm o direito, naturalmente, de colocar o seu tema, estás a ver? E esse conhece a si mesmo e as pessoas que estão, e naturalmente, se alguma pessoa tiver, neste precisamente que esteja no curso a assistir aqui, têm depois, na parte final, escrevem o que é que sentiram. Eu tenho coisas magníficas, né? Eu tive uma mãe, por exemplo, né, que fiquei muito admirada, era uma mãe que nunca... Ela disse-me, olha, eu quero lhe agradecer, porque a minha filha tem 3 anos, eu levei 3 anos, eu não sabia que tinha uma filha. Nunca, nem sabia a cor dos olhos. Não conseguia conectar-me com ela. Uma mãe que, no fundo, tem um pai que deixou quando a minha era pequena, né? Eu agora consigo sentir a minha filha,
consigo dar-lhe atenção, consigo estar com ela, né? Consigo pela primeira vez aceitar a minha mãe, que é uma mãe abandónica, uma mãe rejeitante, consigo aceitar o meu pai nas suas loucuras e conseguiu escrever, que é uma coisa que eu peço sempre, diga coisas boas e coisas más do seu pai, né? Porque depois há aqui uma viagem feita na sua família, identificando exatamente o que é que nós sentimos com o pai, o que é que sentimos com a mãe, né? Nesta viagem, né? Pronto. E por conseguinte, aquilo que este culto tema viaja, né? Pronto. E eu até, aqui para podermos terminar, eu tenho aqui, é preciso que as pessoas tenham coragem para fazer psicoterapia. E as pessoas têm que procurar um terapeuta. Até mesmo no life coaching, um psicoterapeuta, podem procurar um mestre espiritual, aquilo que as pessoas quiserem, né? Pronto. As pessoas têm, no fundo, porque quando as pessoas, eu vou gastar dinheiro num curso, o desenvolvimento pessoal não há dinheiro que paga. O dinheiro que eu fiz em psicoterapia não há dinheiro que paga. E as pessoas têm que ter a capacidade de dizer o dinheiro que eu gasto no psicoterapeuta é o melhor dinheiro que eu gasto, né? Mesmo até de fazer um curso de desenvolvimento pessoal, o dinheiro está lá. Praticar meditação. No fundo, as pessoas têm coragem de começar a andar na rua, deixar de andar em transportes públicos, né? Fazer uma grande viagem, irem à China, irem à Índia, juntar dinheiro para isso, né? Aceitar um trabalho voluntário, não é? Eu tenho aqui, quem quiser ver no meu consultório poder ver, eu tenho 7 compostelas, eu fiz 7 vezes fazer o caminho de Santiago, e o primeiro com 1150 km. Comecei assim a Engenho do Pô, durante 35 dias fiz o caminho a pé. E nunca fiz, quando faço, o mínimo que eu faço são 250 km a 300 km. Né? Aconselho as pessoas a fazer yoga, a irem para a dança, por exemplo, né? A dança do ventre, a irem para o tango, estás a ver? Aconselho todas as mulheres a inscreverem-se numa arte de defesa pessoal, principalmente a fazer, no fundo, Krav Maga, kickboxing, porque podem, no fundo, na rua haver um encontro. Aconselho as pessoas, no fundo, a fazer uma coisa assim, ganhar uma nova competência, uma língua estrangeira, aprender a tocar piano, no fundo, olha, nem que seja a escrita criativa, não é assim? Principalmente, em que as pessoas podem ficar chocadas, né? Expandir os seus limites da sexualidade. Será que há lá o ponto G? Será que há o tantrismo? Será que há leituras eróticas? Será que há brinquedos sexuais? Façam. Aprendam a mimar-se, né? Mimem-se, banhos de imersão, dentro de uma banheira, ler um livro, por exemplo, beber, no fundo, aquilo que quiser, se quiserem até podem beber uma bebida alcoólica, se lhes apetecer, ou beber água, né? Irem a um spa, por exemplo, né? Receber uma massagem, né? Retirar os gelos que nós temos nas unhas, que é uma aberração que agora existe, que as brasileiras nos tiraram, né? Tirar um dia só para nós, né? Modificar a sua dieta para uma área mais de veganismo, por exemplo, né? O crudivorismo, se quiserem, sumos detox, né? E podem comer carne se quiserem, mas de vez em quando, uma vez por semana, façam, né? Peguem num animal, se querem, tenham um peixe em casa, um gato, um cão, mas cuidado, não façam mais festas ao cão do que estão a fazer à família, né? Mude de aparência, né? Pintem o cabelo, né? Façam mudanças visuais de tal forma que as pessoas não a conheçam, né? Eu tive um curso interessante há uns 25 anos, que era por acaso magnífico, as pessoas tinham que aprender a fazer de cegos na rua, tinham que fazer de jornaleiros, né? E era giro porque as pessoas tinham que vender um jornal ao próprio pai sem que o pai soubesse que quem estava-lhe a vender o jornal, ou à mãe, era o filho. Era um curso magnífico, né? E entrar no supermercado, no fundo, a fazer de cego, né? Pronto. E por conseguinte, vamos visitar espaços naturais, ou seja, nós podemos fazer milhares de coisas para nós e é tempo de nós o fazer, né? Não podemos continuar aqui, no fundo, durante muito tempo, né? Passámos aqui 1h30 quase. É um prazer ouvir-te e há tanto que tens para partilhar. Realmente é uma conversa que quase dispensa perguntas, porque o teu conhecimento ele flui naturalmente. Queria dizer que temos aqui uma pessoa no Facebook a pedir o teu contacto e estamos mesmo nessa parte da conversa, deixares os contactos, a forma como as pessoas podem chegar até ti e às tuas formações, às tuas consultas, às tuas constelações. Como é que te podem encontrar? No Facebook tem lá o meu e-mail e tem lá o meu telemóvel, né? Ele é aberto a todas as pessoas, né? Se escreverem Joaquim Maruz, né, na internet vão encontrar certeza absoluta inúmeras coisas minhas, né? Tenho um site desatualizado há 20 anos, né, que eu não mexo nele e às vezes penso que tenho que pegar nele outra vez, né? Pronto. Mas é uma forma fácil, né? No Facebook está lá o telefone, está, não é? É fácil sim. também. Felizmente és uma pessoa bastante acessível. Então, resta-me agradecer-te bastante por esta conversa, esta oportunidade de contacto, esta exposição que fizeste. Dizer também que este episódio estará disponível no Spotify e também no Facebook, fica gravado, e aqui no Instagram, no Viver. E, portanto, se quiserem depois partilhar com outras pessoas que sintam
que vão beneficiar de saberem mais sobre estes temas, da psicologia transpessoal, das constelações familiares, que é uma abordagem fantástica e muito profunda, por favor partilhem e entrem em contato connosco, deixem os vossos comentários aqui em baixo do nosso vídeo, mais alguma pergunta que tenham para colocar, que depois possamos transmitir aqui ao nosso querido Joaquim. Joaquim, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e carinho, e até uma próxima oportunidade. Tudo bom nas obrigado, tuas tá terapias bem? e formações. E já Obrigada. agora, só para terminar, né? E quero agradecer às pessoas que nos estiveram a ouvir, porque elas têm uma grande capacidade de amor, para ter paciência, para estar aqui 1 hora e 25 minutos, é preciso amar muito o outro, não é? E por conseguinte isso também quero agradecer, né? Quero a ti naturalmente, né? Pela honra e o prazer que eu tive em estar nesta live, né? E devemos naturalmente conhecer-nos de outras formas, né? Também serei disponível, né? E principalmente as pessoas que tiveram e que estão e que vão estar aqui a ouvir-nos, porque a capacidade de nos ouvir é um acto de amor também, que é a paciência de estar aqui a ouvir-nos, está bem? Obrigado por tudo. Né? E é muito fácil ouvir-te aqui. Okay, obrigado por é tudo, muito fácil. Está bem? Obrigada. Então, até à boa noite, próxima. até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Um bem-aja. Obrigada, Tá, um bem-aja. Desligas? Sim. Okay. Só um bocadinho que é concluir. Ok, obrigado, está bem? Penso que já está.